Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente tem esse desdobramento aqui do Estadão, está na capa do jornal, essa informação sobre um relatório sigiloso, né, feito pelo Tribunal de Contas da União, mostrando que o Exército emitiu licenças de CACs para condenados por tráfico de drogas, roubo e homicídios. Tem uma auditoria ali desde 2019 dizendo que mais de 5.200 pessoas em cumprimento de pena puderam obter, renovar ou manter alguns certificados de registro de armas. O Exército também deu licenças para quase 3.000 pessoas com mandado de prisão em aberto e suspeitos de serem laranja do crime organizado, portanto apontando um risco à segurança pública no momento em que também há menos fiscalização, menos recurso, né, para fiscalização e um número muito maior de CACs para serem fiscalizados pelas forças de segurança. Um raio-x que demonstra uma preocupação, ou pelo menos o que deve ser uma preocupação do governo hoje, não? Para o governo, não. Eu diria que é uma preocupação para a sociedade, né, Carolina? Deveria ser do governo essa também, manchete né? do Estadão é muito importante e com base num estudo super detalhado do Tribunal de Contas da União, TCU. Por quê? Porque isto tudo mostra que a sociedade brasileira foi colocada em risco. A população brasileira foi colocada em risco. Por quê? Porque o então presidente Jair Bolsonaro, ele primeiro derrubou três projetos internos do Exército Brasileiro sobre controle de armas e munições nas mãos de civis. Segundo, o Bolsonaro cortou em 40% as verbas do Exército Brasileiro para fazer esse controle. Então, o que o Bolsonaro fez? Ele aumentou muitíssimo armas e munições em mãos de civis e cortou o controle sobre essas armas e munições. Ou seja, deixou correr solto. Ele, por determinação, não foi por descuido, por passividade, não. Por determinação, o Bolsonaro armou a população civil e agora a gente vê que armou a população criminosa também, porque realmente os dados são assustadores. O relatório tem 139 páginas, é o mais completo raio-x, né, do então período do Bolsonaro em relação à liberação de armas, né, e a gente vê, né, que 5.235 pessoas em cumprimento de pena puderam obter, renovar ou manter os certificados de registros de CACs, ou seja, colecionadores, atiradores e caçadores, ou seja, gente que se diz caçador, mas que não é atirador e não é, né? E essa gente toda passando armas, inclusive, para o tráfico de drogas. Aliás, né, muitas dessas pessoas simplesmente eram foragidas da polícia. Foragidas. Como é que uma pessoa foragida da polícia consegue autorização para comprar arma e manter a arma e munição em casa? Sabe, é tudo escandaloso. E muita gente que morreu. Pelo menos 94 mortos, né, gente morta com certificado de morto, conseguiu adquirir armas e munições e ter esse certificado. Para onde foram essas armas? Para o tráfico de drogas. E isso mostra que o governo Bolsonaro, além de armar a população civil, né, ele também foi instrumento de desvio de armas
e balas, etc., para o crime organizado. Esse documento é quase uma nova CPI da Covid. Se você juntar a CPI da Covid, o relatório final, com esse relatório do Tribunal de Contas da União, você tem um retrato, né, de como foi o governo Bolsonaro em relação à pandemia, em relação às armas e, portanto, em relação à morte. Muito bem, é um panorama que está completo lá no portal do Estadão. Eliane também destacou aí os principais pontos, você acompanha aí várias reportagens sobre esse tema. Bom, Eliane, sexta-feira, aquele esperado depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, o depoimento à Polícia Federal na investigação sobre aquela chamada minuta do golpe, e longo depoimento, né, Eliane? 8 horas, foram muitas revelações? Pois é, 8 horas de depoimentos, a gente supõe que foram muitas as revelações. A Polícia Federal está guardando sigilo sobre essas revelações, né? Mas o Estadão, nosso Estadão, mais uma vez, conseguiu descobrir que o principal é que o Freire Gomes, ele confirmou que houve as reuniões do presidente da República da época, o Jair Bolsonaro, com comandantes militares, e que ele participou dessas reuniões em que o golpe era discutido. Então, o principal está aí. Agora é preciso ir em frente nas investigações, né? O general Freire Gomes, como a gente tem dito aqui, é um personagem chave para juntar as pontas e para, enfim, dar o roteiro de como era tratado esse golpe de Estado dentro do governo Bolsonaro, nos palácios, Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, com cúpulas militares, inclusive com aquele capitão Ailton Barros, que foi expulso do Exército Brasileiro, mas que é muito chapa do Bolsonaro e que teve uma participação ativa. Lembrando que o Ailton Barros, né, também chegou a ser preso por causa do envolvimento no atestado falso de vacinas para a filha do Bolsonaro. Então a gente vai juntando as peças, juntando os personagens. E um desses personagens é exatamente esse Ailton Barros. Como que alguém que foi expulso do Exército, né, tem intimidade com o presidente da República, com o poder, e estava trocando mensagens com os generais para dar um golpe de Estado. Realmente, cá para nós, a coisa estava totalmente fora de controle. Mas essas 8 horas de depoimento do general Freire Gomes, que era comandante do Exército, foi o último comandante do Exército do governo Bolsonaro, elas trazem luz para tudo isso. É mais um documento histórico para a história. A gente acabou de falar do relatório final da CPI da Covid, a gente acabou de falar também desse raio-x do TCU sobre o armamento da população civil, inclusive de criminosos de alta periculosidade, inclusive condenados por homicídio, e agora a gente tem aí mais um documento para a história, que são esses depoimentos de militares sobre as tentativas de golpe de Estado no governo Bolsonaro. Falando em depoimento, a Polícia Federal tinha pretensões de voltar a ouvir o tenente-coronel Mauro Cid, né, o ex-ajudante de ordens
do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria ele omitido algumas informações no acordo de delação premiada que foi referendado pelo Supremo. Tem já uma data de quando deve ser essa nova oitiva, Eliane? Não, por quê? Porque eles estão, os policiais estão debruçados sobre cada item dessas 8 horas de depoimento do Freire Gomes, e outros depoimentos, lembrando que o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que tinha a minuta de golpe, também deu mais dados, que o general Estevão Teófilo também deu informações, também fez um depoimento, não se manteve calado, e a Polícia Federal está juntando todas essas pontas para voltar ao tenente-coronel da ativa, Mauro Cid, que era o chefe de gabinete ali, o ajudante de ordens do Bolsonaro, e que fez delação premiada. Então agora a Polícia Federal está fazendo o confronto de dados. Precisa se debruçar, estudar bastante todos os dados novos e voltar ao Mauro Cid para checar dados, posições, versões, locais, para ter uma história o mais próximo possível da realidade, do que realmente acontecia. Jornal Eldorado, análise política, direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora de olho também nas repercussões envolvendo declarações do presidente Lula e a guerra em Gaza. Cessar fogo por enquanto está descartado, e Eliane, ainda está repercutindo muito aquele ataque em que palestinos morreram numa fila por comida. O exército de Israel disse que uma análise preliminar mostra que a maioria foi pisoteada, está negando ali os tiros, mas começou a chegar ajuda humanitária pelo céu, dos Estados Unidos. Mas enfim, todo esse episódio, o que ele diz das declarações do presidente Lula, que chegou a falar em genocídio por várias vezes? Pois é, Raíssa, Carolina, ouvintes, as coisas mudaram muito depois desse episódio, porque aquela imagem parecia um monte de formiguinha, aquelas milhares de pessoas correndo desesperadas para pegar um pouco de comida, porque a gente sabe que os palestinos em Gaza estão sem comida, sem água, sem remédios e inclusive fazendo cirurgias sem anestesia. É um quadro, assim, assustador, cruel, e como o presidente Lula vem dizendo, o mundo, a humanidade está assistindo passivamente sem fazer nada, e as coisas vão piorar. O Lula sempre está alertando que as coisas vão piorar. O Lula teve um momento ali fora da curva, em que ele foi muito criticado, com toda razão, por usar a comparação com o Holocausto. Aí ele diz, eu não usei a palavra Holocausto, mas se ele falou em Hitler, em nazismo, em mortandade de judeus, ele estava se referindo, obviamente, ao Holocausto. Foi uma explicação meio, vamos dizer assim, meio sem sentido, mas, de qualquer jeito, o Lula, apesar de recuar no caso do Holocausto, que foi um trauma não apenas de judeus, mas da humanidade, o Lula manteve aí a acusação de genocídio. E ele usa genocídio, e aí os acadêmicos dizem que não é possível usar o termo genocídio, mas o Lula está respaldado por uma decisão do Tribunal de Justiça de Haia, a Corte de Justiça de Haia. Por quê? Porque a Corte de Justiça de Haia analisou uma petição da África do Sul para declarar, para responsabilizar Israel pelo genocídio, e a decisão do tribunal foi o seguinte, que é preciso
tomar uma série de medidas cautelares para não chegar ao genocídio, ou seja, a Corte admitiu a possibilidade de genocídio, sim. E isso, enfim, o Lula ficou, quando falou de Holocausto, ficou falando sozinho, foi muito criticado dentro do país, não só pelas entidades e organizações judaicas, mas também pela sociedade, pela mídia. Mas agora, depois desse ataque às multidões famintas, recebendo alimento, um ataque em que morreram mais de 100 pessoas, né, e que muitas ficaram feridas, realmente o Lula encheu o peito e diz nada como um dia atrás do outro. E o Lula, na semana passada, estava numa reunião da CELAC, que é ali a comunidade dos estados latino-americanos e do Caribe, e ele conseguiu articular um manifesto contra o que está acontecendo em Gaza. Um manifesto não de todos os países, atenção, porque 24 países assinaram, mas não todos. Por exemplo, a Argentina não assinou, Uruguai, Paraguai, que são os parceiros do Brasil no Mercosul, não assinaram. Mas muitos outros, como Chile, Colômbia, os países todos ali do Caribe, assinaram. O México assinou. Então, a comunidade internacional está começando a dizer, opa, a gente não pode assistir isso, ou genocídio, como que é o Lula, ou esse massacre, porque é o que está acontecendo, impassíveis, né? Alguma coisa precisa ser feita antes que seja tudo destruído. Aliás, justiça se faça. Muitos judeus, inclusive acadêmicos, estão condenando o regime Netanyahu por essa mortandade dos palestinos, né? Querendo distinguir, olha, Israel e judeus são uma coisa, o governo Netanyahu é que está levando a esse estado de coisas. Ou seja, a própria comunidade judaica precisa também refletir sobre suas posições em relação ao que está acontecendo lá.